só Cuba chegou ao fim do ano com a inflação se aproximando dos 70%. Os dados foram divulgados pelo ministro cubano da Economia e do Planejamento, Alejandro Gil. As reformas econômicas foram apontadas como as principais vilãs, levando a um aumento dos preços em até 6.900% nos mercados. O ministro também culpou as sanções americanas pela inflação. Segundo ele, as restrições impostas pelos Estados Unidos resultaram em uma série de contêineres retidos em portos internacionais. Cuba vive uma onda de protestos esse ano estimulados pela crise econômica. Em 50 cidades do país, parte da população saiu às ruas para reclamar da fome e pedir liberdade. Augusto. Olha, eles vão atribuir tudo aos Estados Unidos, ao bloqueio americano. Eles não sabem, não percebem que ao agirem assim, eles estão dizendo que o mundo, então, depende dos Estados Unidos, seja qual for o regime implantado por algum país. Tudo é do americano. Até não enviaram vacina, proibiram envio de vacina, tudo mentira. Cuba está em situação falimentar por ter adotado um sistema que não deu certo em nenhum lugar do mundo. Simples assim. Né? Quando o regime... Daqui a pouco o regime vai esfarelar e o outro regime que vai assumir, que vai ter alguns neurônios a mais, né, porque é impossível ter a menos, vai deixar de culpar os Estados Unidos e cuidar da própria vida. É isso. Se os Estados Unidos interferem, é o grande Satã americano. Né? Se eles apenas cuidam dos próprios interesses, eles decretaram o bloqueio porque tiveram as empresas estatizadas. Aí a culpa é dos Estados Unidos. É como o Bolsonaro, né? Tudo é culpa do presidente. Da pandemia, a inflação, passando pela colonização do Brasil, feita pelos portugueses, que foi errada por causa do Bolsonaro. Diga, Zé. Pois é, Vitor, eu acho estranho inflação em Cuba, porque lá tudo é controlado, as pessoas não têm acesso a compras, então é uma problemática criada pelo próprio Estado que a tudo gere, né? Para você ter uma ideia, se você mata uma vaca lá sem autorização, significa matando parte do Estado, porque a vaca é do Estado. A indignidade não tem limites e ainda existe uma inflação de 70% de um dinheiro que não existe, né? Não tem um valor de face, não tem um valor real. Se o Estado controla tudo, se o Estado é tão bom assim, por que não acaba com a inflação por decreto? Não é verdade? Veja que coisa mais ridícula. A população de Cuba está muito empobrecida. Eu entendo que Cuba perdeu uma grande oportunidade. Era presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, que estendeu a mão de uma forma muito firme, na tentativa de resgatar o povo de Cuba. Não era uma aliança com aquela elite já fracassada e velha de Cuba, não. Era uma tentativa de salvar o povo de Cuba. E essas elites que temem perder, as benesses temem perder, e é isso mesmo. Eles passam muito bem, né? O povo, as pessoas que não fazem parte da cúpula do PC é que ficam em dificuldade, eles não. E eles não aceitaram, né? Já passou a época Barack Obama e eles perderam a chance. E Cuba está mergulhado numa situação muito complicada. E, acima disso tudo, ainda tem inflação, né? Que coisa estranha. Ana. Esse ponto que o Zé traz é muito pertinente, né? Se não deram um jeito, né, no país quando Barack Obama era presidente dos Estados Unidos, né? Basta dar aí uma busca aí nas ferramentas de busca, você encontra várias fotos de Barack Obama com os irmãos, né, Castro ali, com a família Castro. Então, se não conseguiram ajeitar o país naquela época, agora que não vai ser. Agora, a inflação, antes a inflação em Cuba fosse o pior problema, né? A inflação é, na verdade, apenas um sintoma, consequência do regime ditatorial que existe lá. Regime que não tem liberdade, não tem alimentos, não tem emprego, não tem vacinas, não tem exatamente capital aberto, não tem liberdade, né, em várias vertentes aí
Até hoje, Vitor, né, muita gente pergunta, muita gente acha que naqueles velhos embates, né, do vôlei nacional Brasil e Cuba, embates históricos aí que eu guardo com muito carinho, né, no coração, muita gente acha que nós nos tornamos inimigas das cubanas, o que é uma falácia, né? Hoje falamos sempre com elas. Quando podemos nos encontrar em algum evento esportivo, como Olimpíadas, por exemplo, muitas trabalham também para o governo em setores esportivos, que é uma garantia que elas têm também, né, uma estabilidade para elas e para as famílias. Muitas também, né, fugiram para outros países, casaram com estrangeiros, pegaram cidadanias italianas, espanholas, alemãs, por exemplo, suíças, e não voltaram para Cuba. Mas elas relatam que até hoje não há absolutamente liberdade nenhuma. Aquelas que não têm mais família em Cuba, elas falam, não voltam mais. E todas, inclusive as que foram tricampeãs olímpicas, todas elas falam que elas trocariam qualquer medalha olímpica, qualquer glória olímpica, pela liberdade de poder sair de Cuba com a família e não viver o que elas vivem lá. Então, se a inflação fosse o maior dos problemas, isso aí poderia, né, dar um jeito com alguma expressão mais enfática aí da população, mas isso também é proibido. A população não pode questionar por que a inflação se aproxima dos 70%. Algo mais, Augusto? Só completar o seguinte, ninguém abre a boca. A esquerda brasileira, né, sofre desse estrabismo infame que faz com que ela enxergue presos políticos, um preso político no Lula e presos comuns em Cuba. Estão, desde 11 de julho, a ditadura cubana prendeu 1.320 manifestantes que participaram daquele protesto, daquela luta pela liberdade nas ruas, né? 698 permanecem na cadeia e os demais estão em prisão domiciliar. Quer dizer, eles vão ser soltos no dia em que o Carrasco, né, o ditador aí, o Dias-Canel, ele vai acordar de bom humor e fala, bom, solta aí, prende se eles voltarem às ruas. É assim que funciona a democracia cubana louvada pelos bolos da vida, né? Para fecharmos, Fiuza. Exatamente esse o ponto, né? Os bolos da vida, e o bolos é uma caricatura, né? Mas esse regime ditatorial, numa forma de regime que não é possível viver com dignidade, com alguém dominando a sua vida, como acontece em Cuba, sem liberdade. Isso aí, por que isso não cai de podre? Porque é cheio de cúmplices na burguesia paulistana, na burguesia carioca, na burguesia hollywoodiana, todos uns egoístas, né? Todos esses completamente egoístas. Eles não querem viver sob ditadura, eles não querem viver com um sujeito medíocre, capaz de dispor da sua vida da maneira que ele quiser, justamente decidindo, né, o seu dia a dia, o seu rumo. Né? Fica essa bagunça, essa porcaria, né? Não tem como num regime autoritário. Por que a democracia se firmou como o melhor regime, né? Ou o menos pior, como chegou a dizer Winston Churchill, né? Porque os outros são piores, porque sem a liberdade não existe justiça. Não existe justiça. Não adianta esse sonho de você dizer assim, não, vou botar lá um tirano de mão de ferro que vai colocar um ideário perfeito e vai fazer todo mundo feliz. Isso não existe. A humanidade já testou e não deu certo nunca. E, no entanto, esses hipócritas que estão por aí, você que está assistindo aí o programa no Brasil, né, que esteja numa capital, no grande centro, está cheio desses hipócritas em volta de você. E eles são os cúmplices dessa miséria contra o povo cubano, assim como está acontecendo com o povo argentino, assim como agora está prestes a acontecer com o povo chileno, né, que tem talvez a melhor qualidade de vida do continente sul-americano, né? E eles ainda ganham esse emblema, né, dos intelectuais, eles são à esquerda. Eu digo o seguinte, isso é a salvação desses caras. O Joe Biden, por exemplo,
ele passou a mão na cabeça da ditadura cubana, naqueles protestos que o Augusto citou agora, dizendo assim, não, eles estão em busca de vacina. Foi uma maneira dele sancionar essa barbaridade. E qual é o ativo que o Joe Biden, o fenomenal Joe Biden, que não completa uma frase direito, e é recordista de votos nos Estados Unidos, qual é o ativo que ele busca? Esse embleminha mesmo, de esquerda. Porque, infelizmente, o mercado compra isso, o mercado associa a uma literatura vagabunda, a artistas ou a obras, algumas até com qualidade, o que não tem nada a ver com o regime em vigor. Não tem nada a ver com o regime em vigor. A maneira de se referir a esses regimes tem que ser a seguinte: são regimes tirânicos e desumanos. Ponto final. Que não permitem a liberdade, que não permitem a saúde de uma vida civilizada. Né? Quer dizer, eles vivem justamente desses embleminhas e assim eles estão, infelizmente, se espalhando ainda no continente sul-americano.